Esse é o Diabetecast, aquele podcast para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre os direitos diabéticos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estou eu aqui mais uma vez gravando um episódio incrível do Diabetecast. Hoje a gente vai falar de algumas coisas que eu já quis falar bastante aqui. É um assunto super importante porque eu acho que tudo que defende a gente como grupo é muito importante porque gera um resultado exponencial. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Muito prazer, eu sou o Rafael Ferreira, diabético tipo 1 há quase 30 anos, pô, quase 20 é sacanagem, meu. Sou diabético desde os 6 anos aí e tô com 34 hoje, então passei pela fase da diabetes do xixi na fitinha, passei pela fase de não ter informação nenhuma, tava até batendo um bate-papo aqui com a nossa convidada que, pô, por falta de informação a gente acaba com certeza tomando as decisões erradas, né? E a ideia com esse podcast, com esse projeto, com o Diabeticando, é trazer informação para vocês e a gente poder aí se unir e juntos, com certeza, chegar num novo nível. Então, mensalmente nós temos o Encontro Diabeticando. Se você está ouvindo esse podcast hoje, no dia do lançamento, na quinta-feira, sábado que vem, se sábado agora, daqui 3 dias, quinta, sexta, sábado, 2 dias, pô, já tem o encontro, então participa lá, é um encontro por mês. A ideia aqui é a gente colocar diabéticos juntos para moer ideias. Eu não sei o que acontece, a gente não combina nada. A gente junto ali acaba esclarecendo algumas coisas, descobrindo coisas novas. A gente fala do que vier, fala de arte, fala de música, fala de dificuldade, enfim. A gente vai entender o que a gente precisa na hora. E o Diabetecast é isso, é uma conexão entre pessoas e convidados incríveis que falam de coisas diferentes, que na verdade tem tudo a ver conosco, com a nossa diabetes, né? E hoje eu trago uma convidada aqui incrível, uma pessoa que a gente já bateu um papo há muito tempo atrás. Eu tinha certeza que essa conexão ia continuar. Eu participei de um projeto dela, enfim. Acho que foi assim, um dos primeiros projetos, alguma coisa que eu quis participar fora do Diabeticando, que eu falei, ó, que legal, alguém brigando pelo diabetes, meu. Putz, né? Não brigando, dando soco nos outros, mas de forma inteligente e exponencial aí ajudando os diabetes. Então hoje estamos aqui com Tássia Camargos, incrível. Tássia diabética há quase 20 anos. Tássia, obrigado pelo convite, tamo junto. Tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser incrível. Então, eu que vou agradecer pelo convite, né? Então, meu nome é Tássia Camargos, eu sou advogada e sou diabética. Eu acho que a parte mais legal de tudo é ser Mas diabética. pode ser advogada e diabética? Acho que não podia, pode. Meu. Meu. Pode então, tudo, né? Eu sou diabética há 18 anos. Na verdade, eu vou fazer 18 anos agora, esse mês de março. Então, estou completando a minha maioridade, né, na diabetes. E eu sou advogada já há um tempinho, que eu não quero deixar isso muito claro para não denunciar a idade, tá? Mas eu já tenho um pouquinho de escola aí nas costas, tá? É bom que o que vale é sempre a qualidade, não a quantidade. Então vamos entender que, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas ele faz isso tão rápido. Você fala que eu fiquei 10 anos estudando, velho, e agora eu faço isso rápido. Então, né, a gente tem que valorizar sempre a forma que a gente chegou no pódio, com toda certeza. Tássia, obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente. Hoje a Tássia vai enfim, contar um pouquinho aí da experiência dela, né, nessa área, né? É uma área importante, a gente nunca falou e com especificidade isso, com profissionalismo disso aqui no Diabeticando, mas já tocamos algumas vezes nesse assunto, até porque hoje, claro, existem exceções, né? Eu não posso querer generalizar tudo, mas pelo menos para as pessoas que têm dificuldade, eu não vou classificar essa dificuldade, que, né, cada um tem a sua dificuldade, mas para as pessoas que têm dificuldade em ter o adequado manejo da sua glicemia, né, da sua diabetes, eu acho que ter a assessoria do governo, do seu plano de saúde ou de alguém que te assessore na saúde é previsto em Constituição,
e uma forma de fazer com que a gente viva, né? Eu acho que ninguém tá pedindo algo, ninguém tá pedindo um carro, uma casa, não é isso. A gente tá pedindo a manutenção da nossa vida, né? Às vezes de uma forma crucial para que a gente possa continuar, às vezes de uma forma de melhoria, independente do que seja. Eu acho que a gente tem que buscar sim os nossos direitos, e até estava falando com a Tássia, o pessoal acaba... Talvez a gente diabético ainda brigue pouco, né? A gente tenha que brigar um pouquinho mais aí, fazer um pouco mais de bagunça, não só para garantir os nossos direitos, mas para evoluir as possibilidades dos nossos direitos. Porque aí a gente vai ser ouvido, aí talvez vai chegar num cientista que projeta foguete, que é diabético, que tem não sei o que lá, e ele vai, com o conhecimento dele de foguete, fazer a bomba lá do foguete, a coisa vai evoluir. É assim que as coisas acontecem, né? São pessoas de identidades diversas, conhecimentos diversos, que acabam se misturando aí e criam as coisas mais incríveis do universo. Sim, Tássia, com certeza. Conta pra gente. Aonde que você nasceu? Quero saber de onde que você nasceu. Você contou uma história pra mim bem legal. Aí eu quero ouvir ela de novo, porque vocês vão gostar também de ouvir ela. E então, eu quero saber também, além de onde você nasceu, uma brincadeira que você gostava de brincar quando você era criancinha, meu. Aquela brincadeira que você fala, putz, se eu pudesse perder a tarde agora, eu ia brincar daquilo de novo. Tá, então vamos lá. São duas perguntas. Então, a primeira, que é simples, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. É uma cidade do interior de Minas, né? O pessoal às vezes brincava, o pessoal da capital de Minas falava, ela é da roça, é quase da Bahia, porque é sul da Bahia ali, bem embaixo. Mas não, a cidade é maravilhosa, sabe? Assim, logo quando fiquei diabética, né? Eu não conhecia ninguém que tinha diabetes, eu não sabia nada a respeito de diabetes. E na época o meu médico me deu um videozinho, era fita cassete mesmo e tal, e aí levei para casa, vi todo o vídeo, depois levei para ele de volta e tudo, que era uma explicação de como cuidar dos pés, você agora é diabética e tal, não sei o quê, bem-vindo! E eu, tá, tudo bem. Passei uma tarde inteira assistindo e tudo, e cheguei para ele, né, assim, eu já tinha 10 dias que eu estava tomando insulina, eu perguntei para ele, assim, e aí, agora? Já posso parar de tomar? Porque já completou os 10 dias, né? Aí ele falou assim, não vai poder parar, é só para sempre. Eu falei, meu Deus, como que você não me fala isso na primeira consulta? Que isso, que loucura! Mas, enfim, e eu falei assim, gente, eu preciso conhecer outras pessoas, né? Eu preciso conversar com outras pessoas. Só que a minha cidade, essa coisa de interior e tudo, eu me tornei, na verdade, uma diabética tipo única lá. Só tinha eu, ninguém falava. Se alguém tinha, ninguém falava. Era uma coisa assim, eu acho que fulano teve, aquelas historinhas bem antigas, fulano, diabetes tipo 1, ninguém, era só eu. Então, eu até virei, assim, naquele momento de diabetes, eu nem ficava chateada de ser diabética, porque tanta gente aparecia para querer saber que fofoca era aquela nova na cidade, e tanta gente perguntava que eu estava achando o máximo aquilo. Eu nem fiquei chateada. Foi assim, tá. Agora, vou te responder a segunda pergunta, que eu adorava fazer. Eu adorava dormir na casa das amigas. Eu acho que essa era a melhor parte. Porque a gente chegava nesses lugares, assim, tipo na casa das minhas amigas, né? Cidade interior, a gente sai da escola, vai todo mundo andando mesmo, que todo mundo mora perto, vai pra casa de fulana, e aí chegava na casa de fulana, a gente ficava pulando elástico. Pronto, eu adorava pular elástico. Não sei se vocês fazem isso. Pular elástico, eu não sei não, isso é novo, ó, legal, brincadeira nova no Diabetecast. Gente, o que é pular elástico? Pular elástico, era muito bom. Você tinha 3 etapas, você colocava no tornozelo e tinha que ir pulando, depois no meio da perna e depois debaixo da bunda. O elástico ia subindo, e aí você tinha que pular sem encostar no elástico. Você tinha que pular dentro
ficavam duas pessoas, assim, as duas perninhas assim, e aí o elástico ficava segurando, e você que ficava aqui no meio tinha que pular dentro. Eu adorava legal. isso. Bem Eu legal, adorava. meu, bem legal. Assim, cada pessoa tem uma brincadeira que adorava, meu. E é isso, pular elástico. Muito bom, meu. Muito bom, muito bom. Não conheço, aqui em São Paulo não sei se existe. São Talvez seja muito uma... modernos. Eu acho que vocês já estavam mexendo no computador, eu não tinha ainda. Muito bom, muito bom. Ô, Tássia, conta pra gente, meu. Essa pergunta aqui é a pergunta mais importante do podcast. Olha a responsabilidade, meu. Já tô... Não, brincadeira. É uma pergunta que eu tava pensando esses dias, eu tava dirigindo, enfim, e, putz, dirigir para mim é a minha melhor meditação. Às vezes eu desligo o rádio e ali é meu momento, onde eu tô sozinho. Eu fiz uma viagem ontem ainda, fui e voltei, nossa, foi esclarecedor assim para mim. E eu venho perguntando isso para todo mundo aqui no Diabetescast. E aí eu pensei, pô, e se eu falasse antes da pessoa? Eu não vou influenciar ela, eu só vou dar um exemplo do que eu vou falar. E para mim vai ser um teste, até para as outras pessoas poderem ouvir, pô, como as pessoas se modificam ao longo do tempo e que tudo bem. E que hoje eu posso ser alguém, posso querer ser alguém, posso estar em algum momento, e daqui um mês, um ano, sei lá, eu posso ser outra pessoa, estar em outro momento. A nossa essência permanece a mesma, disso eu tenho certeza. Mas eu acho que é uma pergunta bem legal que você que está nos ouvindo aí, com certeza deve pausar agora o podcast e responder para si mesmo, porque abre para você as possibilidades do que vale realmente a pena e do que você está fazendo que está alinhado com o que vale realmente a pena, né? O resultado é bom, vai acontecer ou não vai acontecer, tanto faz. Agora, se você estiver feliz durante o processo, tanto faz o resultado vai ser só uma das etapas de todo o processo, você vai viver constantemente no processo. Então tá, essa pergunta que eu vou te fazer, que é uma pergunta bem legal, é quem é você sem falar o que você faz? Então, eu respondendo primeiramente essa pergunta, porque isso vai ser um teste aqui de mim, para mim mesmo no Diabetescast, para o pessoal ver essa mudança. Pô, eu sou um cara alegre, um cara feliz, um cara que tá passando por muitas mudanças, principalmente profissionais. Eu tô acreditando tanto que pessoas se conectam com pessoas e isso modifica o mundo enfim, quando a gente tira realmente dinheiro da frente, o dinheiro vem na necessidade para suprir o que você realmente merece, e as coisas mágicas acontecem. Então eu tô passando muito por esse momento e acreditando que de conexões em conexões eu vou conseguir criar uma rede gigantesca e eu vou modificar o que for possível que tiver ao meu alcance, é onde eu tenho o meu sono dos justos. Então eu sou um cara que tô entendendo que realmente a minha missão é ajudar as outras pessoas. E toda vez que eu tô dentro dessa missão, puta, eu me sinto... Aí eu sou super-homem, aí eu sou incrível, e é onde eu desempenho o meu melhor papel. Eu acho que não tem problema nenhum, eu entendi que não tem problema nenhum eu ser uma ponte. Pelo contrário, isso me possibilita ter várias experiências, várias possibilidades. Eu sou muito mais abençoado que outras pessoas. Então eu consegui inverter um ônus para um bônus, e esse é o Rafael. E aí eu quero ouvir de você, Tássia. Quem que é você, sem falar o que você faz? Olha só, pode copiar? Pode Não copiar? vale, meu, não Não vale. vale? Pô. Não, pô, estragou a brincadeira. Então, essa pergunta é difícil, né? Ela mexe com várias imagens dentro da cabeça da gente, né? Mas eu acho que, não sei, quando você fala assim, eu sou uma ponte, eu me imagino dessa forma. Eu acho que essa seria assim a palavra. Eu sou uma parte do caminho que muita gente acaba passando por mim para chegar e construir a sua própria história, né? Então, assim, a profissão que eu escolhi, ela não é para falar de profissional, mas acabou que ela caminhou nesse sentido, né? Então, assim, eu me vejo trabalhando, vivendo a história do outro e, assim, por exemplo, escrever uma petição
de um problema de uma pessoa, do que ela está passando, do que ela está sentindo, é inevitável que você não se transporte para a vida daquela pessoa, e aí você vive aquilo, mentaliza o que está acontecendo, e depois... Vamos falar de empatia? E aí você transcreve aquilo ali. E eu acho que... assim, eu me sinto uma pessoa solidária, muito solidária. Eu me vejo essencialmente assim, em tudo que eu busco, em tudo que eu trabalho e tudo, eu estou sempre buscando esse olhar ao todo, né? Mas assim, eu sempre gosto de pontuar, porque quando você fala assim, quem é essa Tássia de hoje? É uma Tássia mais madura, entendendo o papel dela no mundo. Porque, às vezes, a gente, sendo diabético, a gente... o primeiro momento é aquele momento de reclusão, de porque, né? Tinha fulana ali que era muito pior do que eu, que não fazia a tarefa, e eu fazia a tarefa direitinho, tirava nota boa na escola e fiquei diabética. Como assim? Eu era ótima na escola, né? Então, assim, eu não precisava daquele problema. Então, eu acho que quando você passa a entender que aquilo, nada daquela história que foi dada para você de presente é um problema, é um presente. E aí você começa a fazer opções boas, né? Os obstáculos, eu acho que hoje eu entendo com muito mais tranquilidade, com muito mais amor, sabe? É para isso mesmo. Vai ter montanha? Vai. É para a gente transpor, é para a gente passar, caminhar, e caminhar, se possível, juntos, de mão dada, porque é esse o diferencial. Não dá para ser tudo, não dá para fazer tudo sozinho. Maravilhoso, meu. Aqui, às vezes você que está ouvindo a gente está com um pouco de dificuldade de falar, pô, que louco, ela encontrou uma missão de vida, o Rafael também encontrou, eu não encontrei a minha. Então, olha para dentro de você e qual é a sua maior dificuldade hoje? Aonde que tá? O maior BO? Qual que é a maior pedra? É lá a sua missão, tá lá. A gente às vezes quer ficar desviando do obstáculo, né? Mas geralmente o obstáculo é o caminho, né? Ele tá ali por um sentido, ele vem ali para poder mostrar pra gente o quanto que a gente pode crescer, o quanto que a gente pode sair da famigerada zona de conforto, e é ali que a gente desempenha o melhor pra gente mesmo, e a gente evolui, né? A gente consegue se sentir, independente da essência que eu esteja. Pô, eu trabalho na consultoria Focar ajudando as pessoas a se organizarem. Eu trabalho no Diabeticando ajudando as pessoas a cuidarem melhor da sua diabetes. Eu tenho uma empresa de treinamento que eu treino pessoas para serem melhores líderes para outras pessoas. E em todos os projetos que eu tenho uma empresa que trabalha com manutenção de baterias. Eu tento fazer com que os clientes que usam algum veículo que tenha essa bateria, ele tem uma maior autonomia, o cara não fica no meio da rua, não gere frustração, então tudo tem um propósito de auxiliar o outro, e aí eu vou entendendo aonde que eu consigo encaixar esse propósito em cada missão que eu tô fazendo. Aí isso me permite, sei lá, ajudar alguém, fazer algo que eu acharia que poderia ser medíocre antigamente, mas será que não é exatamente nesse desafio medíocre que tá, tipo, meu maior desafio, minha maior missão? Então, acho que é isso. Acho que é a gente olhar para dentro e entender que o obstáculo é o caminho, é fato. Vai por mim, meu, vai por mim. E aí, a hora que você bate acho que essa maturidade faz a gente entender melhor, né? Porque a gente julga, a gente tem dificuldade de entender o processo quando a gente é muito novo, né? E aí a gente vai envelhecendo, amadurecendo. Não é só envelhecer, porque tem pessoas velhas que não amadurecem, né? Então, assim, aí a gente vai amadurecendo e a gente vai falando... Pô, e você aqui com 18 anos, a gente tá aqui, super maduro, meu, alto nível, né? Então, é isso, olha só. Eu acho que
entender e aceitar, né, meu? Aceitar, o nível de aceitação tem que estar correspondente aí com o seu momento. Tá tudo bem o que você tá vivendo. Às vezes tá muito louco, a glicemia. Não, tá tudo bem, calma, tá tudo bem. Hoje minha glicemia agora até tocou meu alarme aqui da glicemia aqui, tá 190. Meu, toda vez que eu vou gravar podcast, a minha glicemia sobe, é zoado. Quando eu vou fazer evento, curso, acho que quanto mais pessoas tem, mais sobe. Ou, sei lá, é muito louco. E aí, como eu uso Miau Miau, eu fico olhando e falo, caramba. E quem não usa? E quem não, tipo, tá numa reunião da empresa, entra com a glicemia super bem, aí durante a reunião a glicemia sobe, te trava até o pensamento, o que você ia falar na reunião. Então, é importante você saber lidar com vários fatores. Enfim, bora seguir nosso bater-papo aqui. Tá, Falando dessa reunião, a primeira vez que eu fiz uma audiência na minha vida... Putz, meu, aí é puxado, hein? Eu tomava insulina, né, de caneta. E aí eu tinha no despertadorzinho o horário para tomar insulina. E aí apitou 2 minutos antes de eu começar essa audiência, eu já tomei insulina, Só que eu fiquei tão ansiosa, porque era a primeira vez que eu estava falando com um juiz, assim, tipo, eu era o centro do negócio, eu tinha que falar. Sim. Me deu uma hipoglicemia no meio. E aí eu comecei a tremer, né? Aquele tremido todo de diabético. Eu tremia a mão, eu tremia a boca. E ele falou assim, você tá muito nervosa, não precisa, você tá fazendo a primeira audiência e tudo. Eu falei, não é isso, é que eu preciso comer. Será que a gente pode parar a audiência um pouquinho? Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, eu vou comer e volto. E ele parou. Sim. E me esperou. Boa. Aí a gente ficou todo mundo parado, 10 minutos e tudo. Comi, tava com... Eu levava bastante barra de proteína não, barra de cereal, né? Barra de cereal, essas coisas. E aí eu fui, comi tudo. 32 barrinhas ao mesmo tempo. 10, né? Tinha barrinha até nas orelhas, mas assim, e aí foi isso. Mas eu fiquei... eu tenho hipoglicemias de nervoso. Então, eu entendi que... É verdade? Eu tenho, assim, se eu tiver num momento... Pode ser que aconteça, por exemplo, agora. Pô, eu tenho uma diabética que fez um podcast aqui comigo, e a glicemia dela, o sistema nervoso funciona ao contrário. Então, toda vez que ela é submetida a qualquer atividade que exija pressão, tipo dirigir, reunião, qualquer coisa, a glicemia baixa. Aí ela falou, eu ando sempre com uma garrafinha de água com açúcar na bolsa. Então, tipo, eu sei lá, vou dirigir, eu vou dando uns biquinhos na água, porque minha glicemia fica caindo o tempo todo. Ela falou, é insano. Aí eu paro, tranquilizo, a glicemia volta ao normal. Então, ó, tá vendo? Às vezes você tá ouvindo a gente aí, tá falando, diabetes é tudo igual. Tá louco, meu. Cada um tem diabetes, tem uma particularidade, uma especificidade ali. A minha é assim. A minha é igual da nossa colega. Tá bom, se tiver hipoglicemia, tá liberada. A gente pausa o podcast. Eu canto uma música aqui enquanto você corrige. Não, mentira, não vou cantar música. Mas você vai lá corrigir, a gente pausa aqui. Ô, Tássia, conta pra gente, como que você cuida da glicemia? O que você já fez como tratamento e hoje o que você faz até para poder minimizar isso que você já entendeu que vai rolar, é fato, né? Não adianta... Pô, eu tenho hipoglicemia... não é só 10 dias. Não, tem um monte de gente que fala, eu tenho hipoglicemia. Tá, mas o que você faz? Ué, eu tenho hipoglicemia. Fala, mas você não anda com nada na bolsa? Não, falo, não, gente, mas você sabe que você tem o negócio, velho, você tem que andar. Como que é o seu tratamento? Como que você faz aí para poder ter o melhor manejo, né, o melhor controle da sua glicemia? Então, eu fiquei muito tempo, né, usando NPH também. Depois eu passei a usar Lantus e eu recebia pelo estado de Minas. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei lá, tinha um documento falando assim, se eu estava ciente que aquilo poderia gerar câncer, sabe, umas coisas assim. Eu falei, meu Deus! Aí, tá, tudo bem, assinei. Radioativo, ver aquele símbolo de radioativo, né? Era. E aí, usar Lantus era apreensivo, assim, no início, mas tudo bem. Então, fui lá, né, assinei essa documentação e tudo, e passei a usar Lantus. Depois que eu tava lá, sei, talvez uns 6 anos com Lantus, alguma coisa assim, eu
já morando em outra cidade, porque eu fui fazer mestrado em Sergipe, Aracaju, na cidade de Aracaju, e uma médica que passou a me atender lá, porque eu tinha saído do interior, né? Fui para uma capital, e aí essa médica falou assim, por que você não usa bomba de insulina? Tá mais fácil. Aí eu falei, gente, eu não sei nem como é isso. Eu não sabia nem o formato, nem o tamanho e tudo. E aí ela falou assim, olha só, estão vindo os representantes aqui de bomba, e vai ser uma das primeiras bombas, assim, que vai ser instalada aqui por meio da Universidade Federal. E aí, se você quiser, você vai ser acompanhada, vão ser 6 endócrinos, vão participar da colocação da bomba, você vai fazer tudo aqui no hospital universitário, as pessoas vão filmar, tirar foto e tudo. Eu falei, ok, eu quero, é isso mesmo. Verdade, né? Bora, vamos lá. E isso foi em 2015, é recente. E aí eu fiz tudo isso, acho que por volta de agosto, fiz o teste, achei o teste meio confuso, acho que eu ficava insegura com aquele tanto de catéter, e pega isso, pega fio. É normal, todo mundo que começa a usar a bomba de insulina, os primeiros dias é confuso. E aí, passado esse processo, eu coloquei a bomba. Não, desculpa. Tem uma coisa para dizer. Aí fui perguntar, qual que é o valor? E aí a mulher me apresentou uma notinha com todos os valores e tudo, e ficava por volta de uns 40 e tantos mil ano. Eu falei, meu Deus, não vai dar. Eu virei para ela e falei assim, olha só, eu sou bolsista da Federal aqui. eu recebo um salário e alguma coisa, é só, não vai fechar a conta com essa bomba. E aí eu me lembrei que dava para eu poder fazer todo esse pedido judicial, e eu fiz o meu primeiro processo de bomba de insulina, que foi o meu mesmo. E aí eu comecei a construir tudo aquilo. Na verdade, eu já tinha uma experiência de trabalho na área de saúde, porque eu já trabalhava há mais tempo com saúde. Eu, desde quando morava em Minas, eu comecei a trabalhar com saúde através de uma associação de pessoas que tinham câncer. E aí eu ajudei essas pessoas, foi bem feliz todo o processo em termos de a gente conseguia tudo para aquelas pessoas, sabe? E conseguia dignidade para que essas pessoas estivessem perto dos seus familiares, nos momentos mais difíceis, durante o tratamento, né? Para fazer a medicação em casa, sem precisar estar no hospital, internado, né? E aí eu falei assim, gente, essa área é uma área assim, forte, difícil de trabalhar, sabe, Rafa? Não foi uma área que foi desafiador, foi muito desafiador para mim. E ultrapassado aquilo ali, com mais maturidade, quando eu cheguei para tratar de bomba de insulina, foi muito feliz tudo aquilo, porque aí eu estava mudando o meu foco, que era um tratamento mais, né, anterior, era um tratamento, sei lá, que dava uma sobrevida maior, e agora não, agora eu estava tratando de saúde. Agora eu estava fazendo processo de saúde, porque quando eu colocava a bomba de insulina numa criança, e o foco todo lá em Sergipe eram as crianças, eu me sentia dando para ela a oportunidade de uma adolescência mais tranquila, uma vida adulta mais tranquila. Eu falava assim, gente, eu estou dando paz até para o pai e para a mãe dormirem. Né? Então, esse momento foi já um momento mais maduro, né? De eu entender o quanto aquilo era assim, importante para mim. Foi muito importante. Eu continuei trabalhando na mesma área, que era a área de saúde,
mas com outro foco, uma outra realidade, né? E vivendo aquilo que você trabalhava também, porque aí você estaria trabalhando com diabetes, né? Bem legal. E então hoje você usa a bomba de insulina. A bomba de insulina é aquele esquema de microdoses, né? O dia todo. Sim. Mas aí como que funciona? Você, para quem nunca não conhece, você coloca a quantidade de insulina, ela calcula sozinha? Como que funciona uma bomba de insulina? Então, a bomba de insulina, você, assim, na hora que em 2015, quando eu coloquei a bomba, a gente fazia toda a programação junto com o médico, né? E aí ele imaginava não, fazia os cálculos corretos a respeito daquilo, de quanto de insulina que você tomava basal, e aí ele dividia pelas horas. Um exemplo, eu tomo 24 unidades de basal. Quando você vai para a bomba de insulina, é como se você estivesse tomando uma unidade por hora, que você dividiria 24 horas em 24 unidades. Era mais ou menos esse cálculo. Só para assim, clarear, né? Era mais ou menos esse cálculo. E aí, ela fazia uns cálculos, me acompanhava por um tempo. Como eu disse, eu fiquei com 6 endocrinologistas, trabalhando, ajustando dose. E aí, o que acontece? O mais legal de tudo é que chegou no final de 30 dias, eu tinha exatamente o que eu precisava, porque eles tinham feito todo o cálculo real do que eu precisava. Então, assim, de manhã, eu tenho o fenômeno do alvorecer, né, que quando a glicose aumenta um pouquinho mais e tudo, e aí eu preciso hoje, eu estou falando de hoje mesmo, eu preciso de uma unidade 0,4 para segurar essa glicose. Já na madrugada, que eu tô dormindo, que eu tô, né, sem fazer exercício, não tô comendo, não tô digerindo nada, eu tomo 0,5. Então, a bomba de insulina, ela te dá essa... ela é personalizada, né? É um tratamento personalizado. O objetivo dela é entender quem é esse paciente. Por exemplo, esse paciente é um paciente que é triatleta. Ela vai entender, né, através do seu médico, através da ajuda médica toda, o que você precisa. Ele precisa de muita insulina. Não, ele precisa de pouca. Né? Ele faz crossfit. Eu vi vários relatos do pessoal que faz crossfit, por exemplo, que usa bomba de insulina, que precisa de uma dosagem maior por causa do treino de força que é feito. Já a pessoa que trabalha, né, que faz muito aeróbico, precisa de um pouco menos de insulina. Então, a bomba, ela te dá isso, de presente. Legal, né? É bem bacana. Eu uso Miau Miau Libre também. Para fazer o controle geral, né? Agora, essa última bomba que lançou, ela faz o controle de tudo, né? Basicamente, ele integrou aí a parada toda para poder gerar o manejo para você. É isso, né? Essa bomba mais nova, ela vem com uma inteligência artificial, né? Então, ela também estuda seu corpo e te dá informações da basal mesmo sem o médico. Ela consegue fazer algumas coisas assim a mais do que as bombas de 2015 para cá. Só que assim, você sabe que tem várias outras tecnologias caminhando aí de forma paralela e eu uso uma delas, que é um aplicativo que foi feito por um pessoal da Rússia junto com o pessoal dos Estados Unidos, que chama IAPS. E ele faz isso, ele me dá microdoses ao longo do dia, ele suspende a quantidade de insulina que está sendo aplicada, ele pensa para mim boa parte das coisas. Então, a evolução realmente de um pâncreas artificial que, para quem não sabe, esse negócio de, meu pâncreas morreu. Não, o pâncreas parou de fabricar insulina. Aí tem alguns fatores que fazem isso. O pâncreas faz um monte de coisa ainda, velho. Se tirar o pâncreas aí, você morre mesmo. Deixa o pâncreas lá quietinho, ele só parou de fabricar insulina. E esse pâncreas artificial não é um outro pâncreas que você vai fazer tudo, não. Ele veio focado para resolver essa questão do pâncreas não fabricar insulina. É isso. É o que eu tava conversando, enfim, pessoal, mas quando você come um pão, um macarrão, sei lá, qualquer coisa,
é muito louco, porque a hora que você enfia aquilo na boca e começa a mastigar, o seu cérebro já começa a falar, o cara tá comendo tantas gramas de carboidrato. É insano o cálculo que o nosso cérebro faz, o corpo, sei lá. E aí quando você engole aquilo, o corpo fala, pâncreas, libere tanto de insulina, porque eu vou absorver essa quantidade de carboidrato desse alimento, e isso vai ficar à disposição na célula sanguínea do cara. E a gente precisa levar isso para dentro da célula. Então eu preciso de transporte para isso aqui. Aí o pâncreas manda o transporte, aí a insulina abre a célula e a glicose entra para dentro. Então, tipo, é um cálculo muito louco que o nosso corpo faz. Automatizado. É matemática, né? É perfeito, é matemática, física, sei lá, é perfeita. A parada é muito louca. E assim, eu tô falando do cálculo de carboidrato. Eu não falei do cálculo da quantidade de saliva que precisa para digerir o alimento, do suco gástrico, do que vai para o intestino, do se vai ser absorvido no intestino, no estômago. Enfim, a máquina é muito louca. E a gente diabético não funciona. Não. O nosso problema é muito menor do que vocês pensam. É muito menor. É a fabricação de insulina pelo pâncreas, ponto. E é isso que, putz, um aplicativo vai vir. Espero que seja possível aí num curto espaço de tempo, lógico, a gente enfiar isso dentro da barriga e pronto, esquecer, deixar num relógio assim, ó, fala, pip, acabou, tá feito o negócio, não precisa injetar insulina, sei lá. Talvez alguma coisa que estimule a volta de fabricação original da insulina para que a gente não precise de uma insulina exógena, mas é isso, galera, é só esse cálculo, a gente tem que fazer esse cálculo. E, putz, uma bomba de insulina, eu fico ouvindo vocês vir aqui falar de bomba de insulina, eu fico me coçando, meu. Ai, lá vai eu com mais uma coisa pendurada aqui, meu. Tô mudando de ideia. E dá tudo certo. E dá tudo certo. E eu já falei que não. Falei, não quero, mas eu começo a ficar pensando e falar, putz, pra mim ia ser uma facilidade tremenda. E ia, né? Não tem jeito. Tem jeito. Ô, Tássia, eu sou suspeitíssima para falar. Eu sou encantada com o tratamento dessa forma, sabe? Aí quando alguém fala assim, mas esse tratamento é só para alguns e tudo, eu falo, não devia. Não devia ser para todo mundo, porque é muito prático, é muito assim, gente, é como se você estivesse delegando funções, a verdade é essa, porque a gente tem que fazer muitas opções, né? O que eu vou comer, quanto eu vou comer, quantas gramas, São e aí, 50 e poucas decisões por dia, né? Que o diabético toma mais que uma pessoa normal. É loucura, é muita decisão. Pois é. E assim, hoje, o tratamento que eu faço, se eu errar a conta, ele dá conta de organizar. Ele se organiza, ele se vira. Legal, ele me dá microdose sem eu estar vendo. Durante a madrugada, se a glicose, sei lá, tô tendo um pesadelo, qualquer coisa. Ele se organiza, eu acordo de manhã, tô lá do mesmo jeito que dormi. É verdade, né? Puta, é uma coisa que você falou, às vezes a gente tem um pesadelo, um sonho ruim, acorda com a glicemia alta. Vai acontecer, o corpo vai liberar adrenalina ali para poder combater aquilo, aí vai correr, cortisol, já era, vai zoar o negócio. Então, muito bom. Chega de falar. Chega. Você vai sair daí querendo comprar uma agora. Chega. Vou vender meu carro e vou comprar uma bomba de insulina. Tássia, vamos lá. E... Pô, você faz algo bem legal, né? O que bate agora bem de encontro com o que a gente falou. A pergunta é mais ou menos igual, só que agora muda o final. Então, quem é você falando o que você faz? Brincando com isso. Então, ótimo. Conta pra gente um pouco o que é você poder contar, né, com a disposição do Brasil, né, como pátria, como constituição, como local que a gente vive, para que garanta aí a segurança dos nossos direitos e que a gente consiga o básico, né, o necessário. Claro, foi o que você falou. O ideal seria que tivesse todo mundo tivesse uma bomba de insulina e algumas pessoas já começassem a ser curadas da diabetes, sei lá, uma terapia gênica que modificasse a genética. Esse seria o mundo ideal. Mas por enquanto a gente, ninguém ainda tá na gene, estamos pensando em fazer isso daqui 15 anos, mas já tem a bomba de insulina. A bomba de insulina serve, né, muito bem. Então conta um pouquinho, Tássia, como que é esse trabalho aí, o que você pode ajudar. Claro, você que tá ouvindo a gente, por favor, acabou aqui o podcast, ficou empolgado, aí a Tássia tá à disposição para poder contribuir aí para ajudar na sua vida, né? Enfim, apesar de ser só uma partezinha que você faz ali, você acaba gerando... O cara vai lembrar de você todo dia, né? É isso. Conta aí pra gente um pouquinho, Tássia. Acaba. Não, e assim... Então, Rafa, na verdade, o meu trabalho, como eu havia já comentado, começou comigo
E aí apareceu assim, eu fiz, desculpa, enrolei toda. Eu fiz mestrado na Federal, lá em Sergipe. Quando eu estava fazendo mestrado, eu peguei uns dados do estado que tinham 200 crianças cadastradas com diabetes tipo 1. E aí eu falei assim, não era da minha área, mas eu fuçando as coisas, procurando e tal, eu falei, gente, tem 200 crianças dá pra gente fazer um trabalho bem legal, né? Um trabalho modelo. E eu procurei saber se tinha grupos, como que era feito e tudo. E eu falei assim, olha só, eu vou mostrar para essas pessoas uma coisa que demoraram para me mostrar, que era um tratamento diferente, eram oportunidades diferentes. E lá em Sergipe foi muito legal, porque é o menor estado do Brasil. Então, tudo que você faz lá ganha uma proporção grande, assim. Você consegue visualizar, as pessoas conseguem ver se deu certo ou não deu certo, não funciona e tudo. Então, assim, foi o primeiro estado a fornecer livre no Brasil. Tudo porque não foi por causa de taxa, foi por causa de uma movimentação de várias pessoas que descobriram que haveria possibilidade, haveria direito para aquilo, entendeu? Então, assim, eu comecei tudo isso com essas crianças. E a gente foi ampliando o trabalho e eu falei assim, gente, acho que dá para a gente fazer processo no Brasil inteiro. E na época, nem todo estado era processo eletrônico. Hoje eu posso fazer em qualquer lugar do Brasil. Se a pessoa me liga, tô aqui lá no sul, ok. Tô no Acre, ok, eu posso fazer esse processo, não tem problema. Com essa questão da pandemia, todos os meios eletrônicos e tecnológicos nesse sentido melhoraram ainda mais, né? A gente teve alguns ganhos também nessa história. Então, assim, na época que eu comecei a fazer, nem todo estado tinha processo eletrônico. E às vezes a pessoa virava e falava, olha, vou pagar passagem, vou pagar tudo, e aí eu rodei o Brasil inteiro. Rafa, foi uma oportunidade muito legal. Eu tinha processo, assim, uns 12 estados, então eu tinha a oportunidade de passear. Assim, às vezes eu ficava na casa da pessoa, nunca nem tinha visto, e aí eu ia, olhava, abria aquele processo, abria tudo, e como que era naquela época? Eu chegava, ia lá conversar com o juiz e mostrava. Falava, olha só, eu estou pedindo no processo aqui um negócio que chama bomba de insulina, que é isso aqui, ó, tá vendo? Ó, isso é igual ao que eu tô aqui na barriga. Outro nível, é o diferencial competitivo, né? Não tem como, pô. Eu jogava baixo, né? Aí eu levantava a blusa, mostrava o que era, mostrava o livre, mostrava as coisas, falava, olha, a minha vida é assim, a minha vida era assado. Então, Rafa, olha, eu conseguia uma liminar em 2 horas. O juiz parava o que estava fazendo, naquele momento que eu estava ali, e falava, não, só um minutinho, vou chamar minha assessora, a gente vai, não sei o quê. E aí, às vezes a assessoria pegava, imprimia o papel e falava, toma, doutora, tá aqui, ó. Porque não é algo banal, né, Tássia? Eu não tô pedindo, eu quero que o cara cobre meu carro que o cara não pagou. Não é isso, porra. É algo da minha saúde. Não é. É manutenção, né, e aí você imagina, o foco eram crianças. Tudo pedido de criança. E aí, às vezes, eu era, assim, terrível. Porque, por exemplo, lá em Sergipe, eu passei a levar as crianças dentro da vara no dia que eu ia pedir a liminar. Falava, olha, vem cá, a gente marcava com o pai e a mãe, eu dava entrada lá todo o processo funciona de 7 da manhã às 13. Eu marcava 8 horas da manhã, você esteja aqui na porta do fórum. Chegava, levava a criança lá e falava assim, ó, você vai chegar lá e vai falar, tio, você me dá uma bombinha igual daquela moça? Eu preciso para eu viver.
E, Rafa, foi assim, uma loucura. O negócio fez assim, sabe, assim, parecia uma explosão. Dentro do estado de Sergipe, a gente entrava com a ação, saía na hora, as crianças estavam tendo oportunidade, aquele tanto de gente, quem procurava ia. Foi maravilhoso. E em outros estados também. Quando eu tinha oportunidade de ir, era muito rápido, né? E quando eu não tinha oportunidade, às vezes eu, por telefone, ia tentando, mas não era a mesma agilidade na resolução, né? Esse foi o meio que, naquele momento, eu descobri para tornar mais rápido o processo de todo mundo, né? Hoje a gente tem outras coisas para serem feitas e, né, você tem videoconferência, igual a gente está fazendo agora, mas a gente não tinha isso. A gente não tinha. E aí eu tinha que fazer o que eu tinha. Eu tinha que ser criativa. E foi excelente. Funcionou. Muito legal, então. Muito legal. E para os adultos também funciona dessa forma? Quando você se representa lá de frente para um juiz e explica para ele o que... Meu, a gente tá batendo na mesma tecla, falta conhecimento. O juiz sabe que, pô, a hora que ele vê que tem uma oportunidade lá que custa. É dinheiro, é só dinheiro, não é? Ninguém. Juiz, vai ter que ter vamos ter que sacrificar 2 pessoas para que do sangue dela extraiamos a célula da bomba de insulina. Não é isso, porra, é só uma bomba lá que já tá fabricada lá, já tá pronta. Ninguém vai ficar sem dinheiro, vai todo mundo receber. Não tô falando de uma gambiarra. Eu tô falando de algo que vai eficientemente mudar a vida das pessoas. Então, pro adulto é a mesma coisa. A gente consegue. Então, a gente, como diabético adulto, se fizer algo legal com uma advogada como você, que entenda do processo, que saiba fazer o negócio, funciona. O Estado, de certa forma, ele é obrigado a ceder isso. Ou o plano de saúde, tanto faz. Não. O meu primeiro processo foi o meu mesmo. Eu já era adulta, né? Então, assim, o que eu tô te dizendo foi, assim, como foi essa descoberta desse cenário para mim, né? E porque, assim, a gente se encanta com as histórias, né? Eu, por exemplo, eu tive um menino que estava com 6 anos de idade. Ele nunca tinha tido aniversário na vida dele, porque a mãe do interior, bolo, né, os negócios, optou por não fazer e não contar para ele que existia aniversário. Ele nunca tinha ido a uma festa. Você tem noção disso? Mentira! Esconderam a essência do negócio dele? Ele não era como se não existisse aniversário. Caramba! Para ele não comer bolo, para ele não comer doce. Que loucura! Então, assim, a primeira vez que ele teve 6 anos de idade, o primeiro aniversário dele, que foi quando ele completou 6 anos, eu fui ao aniversário, a gente aplicou tudo com a bomba. Fiquei até emocionado aqui, meu. Muito bom, tá? Muito bom, meu. Porque caramba, meu. Né? É porque a gente fala de algumas coisas, Rafa, que é uma realidade assim, era difícil para mim. A gente não consegue pensar o quanto é difícil para quem ainda está distante de tudo. Né? Eu estava no interior do Nordeste, vendo pessoas de uma dificuldade, assim, de passar fome. Na hora que você fala, assim, de uma insulina, a insulina custa R$50, R$40, a pessoa fica pensando, peraí, como é que eu vou optar aqui? Eu como hoje, não, vou ficar sem comer, e aí meu filho toma insulina. Loucura, né? Loucura. Infelizmente, né? A gente vive num mundo aí que, se eu não me engano, acho que 40% ou 60%, eu não sei se eu estou invertendo, ou 60% da população não tem internet. A gente acha que todo mundo tem internet, porque você está aí ouvindo podcast no seu celular, no seu carro, mas galera, assim, metade do mundo não está conectada, não sabe o que é. Tem gente que tem tribos, tem pessoas, tem vilarejos, tem lugares que nunca tiveram contato com uma tecnologia como o celular, por exemplo. Isso talvez vai chegar lá daqui 50 anos. Talvez nem vai chegar lá, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, Tássia, meu, assim, seu trabalho é inspirador, meu. Mostra que a gente tem novas oportunidades, né?
Eu acho que tudo vai bem de encontro com o momento que você está vivendo, entender qual que é a sua necessidade realmente e buscar ela, buscar a melhora. Não se conformar, às vezes eu, que nem no canal do Diabeticando, eu tenho ali 5, 6 mensagens todos os dias de pessoas que me procuram para, né, tirar alguma dúvida, bater um papo, às vezes é o que você falou, falta, né, uma comunidade diabética. Eu não vejo isso. Eu vejo influenciadores falando sobre diabetes, a vida deles, mas eu não vejo eles dispondo de um espaço onde fala, diabéticos, venham para cá, ó, fiquem aqui, ó. Aqui é seguro. Vamos falar junto, né? Vamos fazer isso junto, bora, vamos militar por isso? Não tô falando de militar, cartaz, essa porra não funciona. Mas até funciona para chamar atenção, não sei se é o caso, enfim. Mas o que eu tô dizendo é, vamos fazer algo legal, algo pensado, algo planejado, para que a velha lei do universo, que tudo que começa muito intenso termina de uma lei oposta muito intensa também. Agora, quando a gente tem base e vai fazendo algo bem feito, não existe essa intensidade do da presa e depois do desprendimento. Pelo contrário, tem base e fundamento para que a gente faça tudo. Tássia, maravilhoso, meu, assim... Desculpa aos outros convidados, eu não estou menosprezando eles, mas esse foi um dos bate-papos mais legais, assim, importantes que eu tive aqui no Diabetecast. Eu espero que possa ajudar você que esteja nos ouvindo, que me procura a Tássia aí pra gente poder contribuir com vocês. É possível, né, Tássia? Acho que a gente pode conseguir ter uma vida Com certeza, igual quem não tem diabetes. É isso, né? Com certeza. E eu acho que, assim, eu sempre falo que no meio da minha jornada como advogada, eu fiz parcerias em vários estados com vários advogados. E hoje, por exemplo, eu trabalho com um advogado no Rio de Janeiro, eu trabalho com uma advogada em Santa Catarina, eu trabalho com uma advogada na Bahia e outra em Sergipe. E são meus parceiros, são pessoas que a gente fez a opção de trabalhar juntos em prol, assim, desses todos têm um familiar com diabetes ou é diabético. Então, eu tenho uma advogada na Bahia que é diabética, né, que é a Larissa Rosado. Eu tenho o Rafael Paranhos, do Rio, que ele não virou um parceiro, ele virou um irmão. Ele é um cara, assim, a gente tem um amigo, tem um sócio, ele é tudo. Rafael o nome, né, meu? Completo. Rafael é nível, né? E ele é um cara incrível, né? E assim, aí a gente começou a fazer isso e eu não tive nenhuma vaidade em relação a como fazer esse processo. Eu queria, quanto mais gente me perguntasse como faz, sabe por quê? Porque eu não dava conta de ajudar todo mundo que eu queria ajudar. Então eu falei assim, eu vou ensinar para os outros. E aí eu fui ensinando para vários outros advogados, gente que me ligava e falava assim, olha só, você pode me ensinar? Eu não mando a petição pronta, porque aquela história, se você mandar a petição pronta, a pessoa faz uma vez e pronto, ela não vai fazer mais. Ela copiou e pronto. Quando você inspira aquela pessoa, explica para ela como é fazer esse processo, ela entende o mecanismo e ela começa a replicar isso, a fazer para muita gente, porque ela se sensibiliza. Ela não ganhou, na verdade, um modelo, porque modelo tem na internet. Né? Ela entendeu como que faz a parada, não é uma tarefa para ela fazer, é algo que ela faz, é dela. Eu entendi muito bem isso. E que ela precisa ver, ela precisa sentir, ela precisa, de alguma forma, enxergar aquele paciente. Mesmo alguém não sendo diabético, mesmo sendo, assim, várias pessoas me procuraram para perguntar como faz. E eu falei, é assim, assim assado. Expliquei. E eu tenho hoje, assim, pelo menos uns 6 advogados que trabalham com isso, vivem disso e falam, Tássia, se não fosse você, eu não teria entrado para esse meio. E esse meio é extremamente frutífero. A gente tem diabético em todo mundo, em todo lugar. Então, eu achei, assim, no meu caminho, que era importante eu ir plantando também frutos do que eu faço, porque eu não daria conta de atingir e ser advogada do Brasil inteiro.
Uma vez eu ouvi uma tese de um professor aí, um doutorado, enfim, uma aula bem legal, que ele fala que o fruto de um pé de manga não é uma manga, né? O fruto de um pé de manga é outro pé de manga, né? A intenção da natureza em desprender um fruto para que esse fruto caia no chão e as sementes polinizem e vire, né, germinem e virem outro fruto, é essa a intenção da natureza. E quando a gente está bem conectado com essa intenção de entender que os nossos frutos não são simplesmente um alimento para as pessoas, não, elas virarão outras árvores. Isso é maravilhoso, meu. E bate muito do que você falou, né? Lembrei muito do que ele falou isso. Ele falou, sempre que você vê um exemplo desse, entenda que... Obrigada. É assim que você cresce. E é exatamente, ele começava a aula dele perguntando para todos os alunos, qual é o fruto de um pé de manga? E aí todo mundo, uma manga. Aí ele, não. Não. Aí ninguém acerta, meu, porque ninguém imagina isso. Ele fala, o fruto de um pé de manga é outro pé de manga. Todo mundo, é verdade, né? Porque aí ele explica, a natureza tem a intenção de se perpetuar. Então, tudo que vocês fizerem que possa perpetuar, que seja o bem para outras pessoas, vai ser tratado dessa mesma forma. Fruto que vai virar uma árvore. Então, Tássia, é isso, meu. Acho que hoje a gente plantou mais algumas sementes. É legal, né? Plantar. Tem um episódio meu do Diabetecast chamado Sementes, que eu falo exatamente sobre isso. Sobre a semeadura que a gente pode fazer com as pessoas, com os projetos. Eu acho que tô atendo tanta gente de graça, atendo tanta gente bem, o que dá para fazer de graça a gente faz, o que não dá tempo eu falo, eu também. Agora não eu dá também. tempo. E a gente faz junto, eu acho que não precisa, as pessoas têm um pouco de medo de falar, custa tanto, não consigo fazer, não posso fazer hoje, eu não tô afim de fazer isso para você. Eu falo. Esses dias eu até falei para uma amiga minha, falei, não faz isso dessa forma. Faz isso dessa forma porque você vai se expor de uma forma diferente e isso vai te gerar melhor resultado. Desculpa eu te falar isso, mas eu tô te falando isso com todo o amor do mundo, porque eu gosto muito de você. Falei, ninguém vai ter coragem de falar isso para você. Aí ela, putz, Rafa, muito obrigado, foi construtivo, eu agradeço. E isso modifica as pessoas. Então, Tássia, eu acho que sempre que a gente puder semear, conte comigo, acho que com o Diabeticando, com as pessoas que estão aqui ao nosso redor, a gente tá eu crescendo. Eu estou à disposição também, Rafa, estou muito à disposição. Assim, não é, mas aí você cobra para poder dar uma explicação a respeito. Não, isso eu já me desprendi disso. Às vezes a pessoa quer saber se ela tem direito, às vezes a pessoa quer saber se ela, tipo assim, eu mereço, sabe? E ela quer essa resposta de mim. E aí eu falo, sim, claro. A gente vai. Eu tô com uma ideia aqui. Eu vou contar para vocês ao vivo, porque se eu não contar ao vivo, não gera compromisso. E gerando compromisso, aí tem que executar. Depois eu vou bater um papo com a Tássia. A gente vai montar um esquema aqui, algum site, alguma coisa, onde tenha uma explicação que ela faça uma vez só e isso possa ser divulgado de uma forma mais abrangente. Então, tipo, Tássia, dá para fazer isso? Dá, olha aqui nesse site. Aí lá tem o passo a passo de como que faz, alguma coisa do tipo. A gente vai bolar alguma coisa junto aqui depois do podcast aqui. A ideia é isso, gente, é gerar acessibilidade, gerar conexão, é fazer o que a gente veio fazer no mundo. Eu acho que nesse universo gigante que a gente vive, num país, num mundo que tem 10% das pessoas praticamente são diabéticas. Se não são, é porque ainda não descobriram que são. Isso vem crescendo ainda. O Covid tá dando diabetes, tipo, sabe? Coisas assim, insanas. Esses dias eu vi uma matéria que fumar aqueles vaporizadores tem um composto que gera não sei o que lá, porque tem uns que tem açúcar na fórmula e isso pode gerar um acúmulo de secreção, e aí pode tinha lá um rolo lá com a diabetes. Falei, então a gente vai ter muito diabético ainda, né, por falta de conhecimento, por falta de cultura, enfim, mas eu acho que o nosso trabalho é esse, é gerar suporte, gerar base, gerar estrutura, né, para que as coisas evoluam e as coisas avancem. Então, Tássia, maravilhoso, obrigado por esse tempo aí que a gente pôde trocar e fazer esse bate-papo aí. Pode ficar meio, o podcast aqui é nosso, fica à vontade. Então, aí eu preciso contar isso. Depois eu mudei, saí de Sergipe e mudei para o Rio de Janeiro. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu mudei porque eu passei num concurso aqui como militar. E eu fiz uma como é que chama, gente? Uma reportagem na época para a Roche, falando que eu estava lá,
no Exército, tinha feito todo o treinamento militar usando bomba de insulina. Ah, que E legal. foi muito interessante, porque de repente apareceu 1 milhão de adolescente, um tanto de criança também. Ah, minha filha morre de vontade de ser policial, meu filho quer ser militar, não sei o quê. E assim, porque era uma outra coisa que era também um mito. A gente não podia ser, pelo menos na minha um policial com uma bomba, né? A gente não vê, não é comum, realmente. Não pode, né? E assim, eu acho que foi uma outra virada de chave, porque legal, eu entrei, Rafa, tendo certeza que eu não daria conta. Porque é puxado, um treinamento militar é tudo diferente do que todo mundo está imaginando, né? Assim, a gente, eu quero vocês aqui 3 horas da manhã, a gente vai marchar 6 quilômetros. Esquece o fenômeno do alvorecer. O fenômeno do alvorecer vai ser na marcha hoje. Não, e assim, 6 quilômetros. Como assim, gente? 6 quilômetros. Eu que mal tinha dificuldade para andar 1 quilômetro. Meu treinamento mais forte que eu tinha feito era na educação física, na escola. Verdade, né? 3 horas da manhã ainda. E aí, de repente, foi outra virada, assim. Eu falei... aconteceu uma coisa muito significativa para mim, isso... a gente fez um treinamento lá 4 dias, sem voltar para casa, treinamento com gás, tiro, não sei o quê. Tomando insulina com bomba, você com a bomba lá. Tudo com a bombinha. Tirando foto com a bomba, porque o pessoal tirava foto da gente, né, para poder dar uma notícia de como que a gente estava lá fora para o pessoal, falar, olha, eles estão todos vivos, comendo ração, e assim, o mínimo que a gente comia. Eu, assim, por muitas horas eu suspendi a aplicação de insulina manualmente mesmo, porque eu não podia usar nada desses outros aparelhos. Suspendia e falava assim, agora vai dar. Porque eu tava, às vezes, 8, 9, 10 horas sem comer. E eu dei conta. E eu falei assim, gente, eu não acredito nisso. Eu acho que eu tô fora dessa, meu, você falando que dei conta, eu pensando aqui. Eu acho que essa aí eu pulo, hein, meu? Essa aí eu tô fora. Não, eu também. Eu nunca imaginei na minha vida uma cena dessa pra mim. Não que eu fosse melhor do que ninguém, não. Pelo amor de Deus. Mas é porque, assim, nunca foi uma opção. E aí, de repente, foi muito interessante, porque quando a gente voltou, nós éramos 60 profissionais lá de várias áreas, né? Tinha engenheiro, administrador, treinando. Esses 60, a gente voltou dessa caminhada dos 4 dias, que a gente estava fora de casa, dormindo no chão, aquela coisa toda, pouquíssima água, e chegaram alguns homens e eu cheguei. Assim, no final da caminhada, eu cheguei e aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eram 30 homens, 30 mulheres. Olhei para todos os lados, eu era a primeira mulher que estava lá. Eu era a primeira. E na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei tão emocionada, como se eu tivesse, assim, ganhado um Oscar. E ninguém nem sabia por que eu estava chorando tanto. Porque eu não conseguia parar de chorar. Porque eu tinha certeza que eu ia ser a última. Eu tinha certeza que não ia dar conta. Porque eu tinha uma limitação que eu precisava enfrentar. Então, assim, foi outra coisa que eu acho muito importante, é a gente parar de achar que não dá. Que até aqui não dá, não vou poder ter filho, não vou poder, a mulher, né, diabética, não vai poder ter filho. Não, vai sim, vai poder. Não vou poder ser militar. Eu estou trabalhando para isso, Rafa. Eu estou fazendo processos para que outras pessoas diabéticas tenham acesso à sua vaga como militar. Foi um outro campo do direito que eu abri. Legal, meu.
Eu tenho vários diabéticos. O normal é que você não pode. Se você falar que é diabetes... Eu, por exemplo, olha que louco, eu quando fui jurar bandeira, né, 18 anos... Né? Eu me alistei. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na delegacia, vou contar, hein, ó, causos do Rafael. Cheguei na delegacia, era na delegacia que fazia isso. Aí tinha uma fila gigantesca em volta, mas gigantesca, sei lá, uns 300, 500 pessoas. Eu dava volta no quarteirão a fila, juro por Deus. Aí eu falei, eu já era liso, né? Aí entrei na delegacia, aí tava o delegado, eu falei, delegado, eu sou diabético e eu tenho um exame para fazer por volta, acho que era umas 8, 9 horas, eu falei, meu exame é às 11. Eu falei, eu peço desculpas, eu não pude chegar muito cedo porque eu tenho que comer, eu tô com 34, faz tempo, faz uns 15 anos já. Aí eu falei, eu não sei se o senhor pode me ajudar, porque hoje é a minha chamada, eu não podia perder o meu médico da diabetes. Ele falou, não, senta ali que você vai na primeira chamada. Eu fui o primeiro da fila. Aí eu entrei para jurar bandeira. Aí para jurar bandeira fica 3 filas de pessoas, né? Aí você estica a mão, põe no ombro do coleguinha, aí você levanta a mão para a bandeira e jura a bandeira, para que se tiver alguma guerra, alguma coisa, você pode ser convocado. E aí, antes de jurar a bandeira, ele falou, e os convocados para a segunda sessão são... Aí era Luciano alguma coisa e Rafael Marcondes Ferreira. Aí eu, no meio do negócio lá, no meio da galera, assim, tipo assim, sei lá, umas 3 fileiras de 20 pessoas. Aí eu fui lá de trás, assim, eu tava no meio da fileira. Eu falei, mas eu sou diabético. Aí o cara gritou lá da frente. Ninguém perguntou nada pro senhor, por favor, venha. Aí, tipo, deslocado, assim, do negócio. Aí eu fui lá pra frente, aí o cara falou, assina aqui. Aí eu falei, não, mas eu sou diabético. Ele falou, não é comigo, assina aqui, por favor. Aí eu assinei o negócio, aí ele me entregou um papel e falou, o senhor tá convocado para ir no outro lugar. Aí daqui 15 dias eu tive que ir para um outro lugar, que já era um lugar, era tipo uma mini base do exército aqui em São Paulo. E aí eu fui lá, sentei na fila com o pessoal, aí eu comecei a ficar no pânico, que começaram a medir a minha cabeça para tamanho de capacete, aí puxando o negócio de força para fazer força. E aí eu puxei o negócio, os caras, você puxou com força? Falei, puxei, os caras, não, tem que puxar fraquinho. Aí eu já com medo, falei, eu vou entrar pro exército. Aí teve uma hora, eu diabético, comecei a ficar nervoso, fiquei com vontade de ir no banheiro. E eu não aguentava mais, falei, vou fazer xixi nas calças. Aí tinha um soldado, eu falei, soldado, eu preciso ir no banheiro, cara. Ele falou, como que é? Uma hora. Aí falei, soldado, eu sou diabético e eu preciso ir ao banheiro. Ele falou, ok, tem um agravante. Aí ele foi lá, chamou não sei quem. Aí ele falou, mas algum dos senhores quer ir no banheiro? Aí uns 3 caras falaram, quero. Aí a gente foi pro banheiro. Aí eu fui o primeiro a entrar no banheiro. Ele falou, um por vez. Aí eu fui no banheiro, saí. Aí o soldado tava parado. Aí eu parei, olhei pra ele e falei, louco, hein, velho, tô com medo disso aqui, meu. Isso, como que é? Eu falei, parece um pesadelo, alguma coisa do tipo. Ele falou, pô, cara... Aí ele olhou pra um lado, pro outro, assim, olhou pra mim e falou, pô, cara, ainda bem que você é diabético, velho, você não vai pegar essa merda aqui. Aí eu falei, pô, mas eu vim até aqui. Ele falou, não, fica tranquilo, a hora que você entrar pro resultado, pro exame lá e falar que você é diabético, você não pega. Aí eu falei, pô, ele falou, velho, pra você ter uma ideia, ontem eu fiquei aqui nesse mesmo lugar parado o dia inteiro. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque tem um coronel comandante que não gosta de mim. Aí eu fui no banheiro, a hora que eu tava saindo, eu dei de frente com o coronel. Aí o comandante, eu não lembro. Aí ele falou, eu me apresentei e pedi pra me retirar. Ele falou, não. Ele me deixou lá parado. Eu fiquei o dia inteiro aqui, cara. Ele falou, lembra, a hora que você falou lá dentro, lá, cara, desculpa, eu vou fazer xixi na calça, eu não tô mais aguentando. Eu lembrei de ontem. Ele falou, porque ontem eu fiz xixi na calça aqui parado. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, imagina um diabético no exército, que sofrimento. Então, Tássia, hoje você trouxe pra mim um alívio depois de 15 anos, de que é possível, né? Vai ter as dificuldades, claro, né? Talvez vai ter que fazer xixi na calça, não tem nada a ver com a diabetes, tem a ver com o exército. O cara não era diabético, meu. Mas a gente consegue ultrapassar, né? Eu acho que com conhecimento aí, com discernimento, entender que... Pô, e parabéns por você ser a primeira. Não por ser a primeira, mas por ter concluído, né? Por ter se ultrapassado. Eu acho que quando a gente acha que vai fazer algo e faz algo melhor, é muito louco, né? A gente fala, pô, a gente conseguiu um pouco a mais. Então, parabéns por isso. E galera, pô, vocês estão de brincadeira, vocês estão ouvindo a gente aí, estão precisando de uma ajudinha dessa, a Tássia também pode ajudar. Então, hoje você não consegue, Tássia, que nem eu, quando falei lá que era diabético, o cara falou, não, diabético. Eu nem fiz o resto dos exames. Ele escreveu na minha ficha lá, falou, pode sair. Eu saí, fui o único que saí, passei lá, entreguei o negócio e fui embora. É assim ainda hoje em dia? Hoje, claro, cada edital edital é a lei do concurso, né? Então, por exemplo, polícia do estado de tal, pode ser que
venha algo diferente. Mas hoje, para você ingressar em qualquer carreira militar em âmbito da União, que seria aeronáutica, exército, né, e a marinha, você não pode ter diabetes. Não pode, porque você é considerado deficiente. Você é um incapaz tipo C. É incapaz tipo C. E eu saí por isso. Podia ser tipo D de diabetes, né, meu? Podia ser D de diabetes, né? É aquela pessoa que não... E assim, é a pessoa que não tem recuperação. Aquilo ali é podre, né? E, assim, foi dessa forma que eu saí. Como se... Não, você não funciona. Eu já estava há 8 meses trabalhando quando um coronel falou comigo, olha, não vai poder ficar, não. Eu falei, como assim, gente? Eu 8 meses trabalhando e agora? Não vai poder ficar porque você é diabética. E eu? Como assim? Você pergunta, mas por quê? É você que vai ter que pagar a minha insulina agora? Eu não entendi essa parada, né? É louco, né? Putz, Tássia, muito bom, meu. A gente conversar sobre oportunidades, né? E foi uma briga que eu acabei comprando, assim, também. Eu falei, não, peraí, a gente tem que estar lá, uai. Né? Se a pessoa tiver controle da vida dela, por que ela não vai poder fazer escolhas de profissionais, né? Por causa do diabetes. Como que você trabalha com todo mundo falando diabetes não te limita, diabetes não te limita. E aí você tem um sonho e aí você vira para a pessoa que você tratou que não limita, e fala assim, pega esse sonho e esquece ele. Esquece. Porque você é tipo C. Você é tipo C. Que merda, hein, meu? É uma piada, então, assim, né? eu falei, gente, é incompatível, a gente precisa, sim, ter voz, isso que você falou desde o início, essa sempre foi a minha briga, a gente precisa ter voz, a gente precisa aparecer, entendeu? A gente precisa estar na Globo, na rádio, no podcast, a gente precisa disso, a gente precisa ter gente sei lá, político trabalhando, né, em função de nossa causa e tudo. A gente precisa disso. A gente precisa dessa participação para a gente ter nossos direitos garantidos de verdade, né? Vai conseguir, tá? Se a gente vai conseguir, assim, é aquilo que eu falo, né? Se puder motivar 2 pessoas, que motivem 4, que motivem 8, assim, exponencialmente a gente, chega em qualquer lugar, né? Tem até uma brincadeira que se você começar a se ligar entre 10 pessoas que você conhece, ou pessoas que conhecem, pessoas que conhecem quem você conhece, você consegue chegar em qualquer pessoa no mundo. Tipo, mas no presidente dos Estados Unidos? No presidente, qualquer pessoa no mundo. O presidente dos Estados Unidos é uma pessoa do mundo. Então, se você ir nas suas ligações, eu acho que através de pessoas a gente consegue, enfim, conquistar todos os nossos direitos, né? São direitos, é isso, são direitos. É obrigação de que a gente cumpra com o nosso dever e através disso os nossos direitos sejam garantidos, né? Então, Tássia, obrigado pelo bate-papo, tamo junto. Espero que você tenha nos ouvido aí, tenha gostado também. A gente está à disposição aí para poder realmente contribuir com isso. Conte com o Diabeticando, parece no encontro, vamos bater um papo, vamos se misturar, que a gente junto consegue. Valeu, Tássia, obrigado realmente, de coração. Muito obrigada. 1000 beijos para todos aí. Quem estiver escutando a gente, olha, foi um prazer enorme estar aqui, Rafa. Eu me sinto assim feliz por estar participando e se de alguma forma a gente conseguir mudar a vida de alguém, eu vou ficar mais feliz ainda. Pô, a gente vai conseguir sim. Valeu, galera. Tamo junto. Toda quinta-feira, episódio novo do Diabetecast. Depois vai lá no Instagram, por favor, e comenta lá no episódio lá o que você achou pra gente poder saber, utilizar. Pô, tem alguém que você quer ver aqui no Diabetecast? Manda pra gente que a gente vai bater um papo. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Fui!